Parece que agora é um momento de ressurgimento do partido, de crescer novamente, das pessoas conhecerem mais o partido e tudo mais. É essa a leitura? E qual que é o objetivo do partido para as eleições desse ano? Tá, então vamos lá, por parte, né? O PCB esse ano faz 100 anos, né? Sim, verdade. Então, parabéns, inclusive. É bastante tempo, né? Não dá para falar aqui da história inteira. Com certeza. Mas você tem razão. Antes da ditadura, o PCB era o partido de esquerda mais forte, né? Mesmo tendo passado a maior parte da sua existência na clandestinidade ou na ilegalidade, mesmo assim, né, o PCB se utilizava de outros instrumentos. Por exemplo, lá nos anos 30, o PCB foi decretado ilegal, não podia existir. Aí, ele lançou o Bloco Operário Camponês, e pelo Bloco Operário Camponês lançou candidato à presidência da República, que foi o primeiro negro a ser candidato à presidência da República. Caramba. Que já tinha sido vereador no Rio de Janeiro, que era a capital federal, que é o Minervino de Oliveira. Né? Ele já tinha sido eleito vereador. Aí depois, nos anos 40, depois da guerra, o PCB volta à legalidade, aí elege um monte de deputado federal, elegeu o senador mais votado do Brasil, que foi o Luiz Carlos Prestes, e elegeu um monte de deputados estaduais, vereadores, etc. Só que rapidamente o governo, mesmo estando numa democracia, cassou o PCB, cassou os mandatos de todo mundo. Então, mais uma vez, vai para a ilegalidade. Teve todo esse processo. Bom, na ditadura, aí as questões ficaram muito mais complicadas, porque um dos objetivos centrais da ditadura era exterminar o PCB. E, de fato, foram para cima. Mataram 1/3 do Comitê Central. Caramba. Né? Nossa. O restante ou se escondeu, muito escondido, e aí não podia falar, não podia aparecer em lugar nenhum, ou foi para o exílio. Né? Foi para diversos países, a maioria para a União Soviética, mas muitos foram para a Itália, para a França, para a Tchecoslováquia, para vários países. Bom, aí o que acontece? Quando volta, depois da anistia, a maldita anistia, né, que anistiou os assassinos, né, quando tem a anistia, essa direção do partido volta. Claro, o PCB continuou existindo durante a ditadura no Brasil, tinha seus militantes clandestinos, muitos deles, quando iam concorrer a alguma coisa, era pelo MDB na época, que esse MDB é herdeiro daquele, mas era outra coisa. Na época da ditadura só tinha 2 partidos. A Arena, que era o partido dos militares, e o MDB, que era o partido da oposição. Né? Era todo mundo no MDB. Então, o PCB teve candidatos durante o período da ditadura pelo MDB. No entanto, tem um período muito ruim para o PCB, que foram os anos 80. Porque nos anos 80, essa direção que voltou para o país e o Prestes tendo saído do partido logo que voltou, em 1980, e o Prestes era a ponta revolucionária do PCB. O PCB ficou entregue a uma direção extremamente contaminada, digamos assim, não só com o reformismo, era pior do que o reformismo, era de uma adesão mesmo a uma burguesia interna degradante. Por exemplo, em 1986, o PCB já era legalizado e apoiou Antônio Hermílio de Moraes para governador de São Paulo. Em 82, apoiou Moreira Franco para governador do Rio de Janeiro. Não era legalizado ainda, mas apoiou. Então você veja, foi um período vergonhoso, digamos assim, mas nós não escondemos essa história, muito pelo contrário, né? Eu não, né? Que eu entrei em 89. Eu peguei esse pessoal no PCB. Sim. Esse pessoal estava no PCB, tanto que a gente fez uma luta interna muito pesada para conseguir resgatar o PCB verdadeiro, revolucionário. Foi uma luta, assim, interessante de contar, né, essa história toda. Mas os militantes de base que estavam nos sindicatos, que estavam no movimento estudantil, que estavam, por exemplo, no movimento pela Constituição do SUS, né, que tem uma participação fundamental dos profissionais da saúde que eram ligados ao PCB, essas pessoas, elas continuaram
né? E nos anos 90, a gente passou por um processo chamado de reconstrução revolucionária, né? Que foi tanto a reconstrução do partido estruturalmente, né? Porque o grupo liquidacionista, esse grupo de direita, ficou com tudo que era do partido, patrimônio, memória, tudo. A gente ficou com nada, né? Mas a gente ficou com o PCB, né? E aí nós reconstruímos o PCB e, na medida do possível, íamos lançando candidatos nas eleições e disputando nos movimentos sociais, né, no sindicato, no movimento estudantil. Então, a gente não deixou de participar de eleições, né? A gente participava ainda com dificuldades imensas, né, tanto de organização interna e financeira, né, porque não tinha recurso de nada, até que esse processo, né, vai crescendo, né, o PCB vai crescendo novamente no país todo, vai se organizando, organiza seus coletivos, né, que é o JC, a Unidade Classista, organiza o coletivo negro Minervino de Oliveira, o coletivo LGBT, coletivo feminista classista Ana Montenegro. E aí, em 2010, nós lançamos candidato à presidência da República, que foi o camarada Ivan Pinheiro. Né? Depois, em 2014, também lançamos candidato à presidência da República, que foi o Mauriase, e eu fui candidata a vice do Mauro, né? Olha só. Em 2014. Só que depois, antes de 2010, nós fizemos aliança com o PSOL e o PSTU, quer dizer, a gente fez a frente de esquerda, nos estados também, nas prefeituras, muitas vezes a gente faz a frente de esquerda, apoia candidatos, né, que eram candidatos ainda, né, com uma proposta socialista, né. Em 2018, a gente apoiou o Boulos, né, o PCB fez campanha para o Boulos, lançou candidatos a deputado, né, a gente não elegeu deputado, mas tem, por exemplo, o primeiro suplente da Assembleia Legislativa de Minas, né, tem uma votação crescendo nos processos eleitorais. E aí, esse ano, o desejo, né, era também fazer uma frente de esquerda com forças socialistas que pudessem se contrapor a essa política rebaixada de conciliação de classes, né, que o PT está organizando para essas eleições. No entanto, para nossa surpresa, né, o PSOL aderiu, né, ao processo de conciliação de classes. Então, nós avaliamos, né, e percebemos que não tem alternativa, né? A nossa alternativa é colocar uma candidatura, né, própria, né, atualmente uma pré-candidatura, né, própria, para fazer o debate político, né, do que é necessário para o país, para tensionar as pautas, entendeu? Porque para nós, processo político não é só na época da eleição, né? A gente não sai da luta política só porque passou a eleição. Só que no momento eleitoral, a população está mais aberta a ouvir, né? A ver o que está sendo proposto. Então, a gente tem que ocupar esse espaço também, né? Agora, nas outras áreas, nas outras frentes, né, de atuação, o PCB vem crescendo muito. Por exemplo, a gente acabou de ganhar o sindicato dos petroleiros de Caxias, junto com outras forças também revolucionárias, um sindicato que é extremamente importante, né? O CEP, os professores do Rio de Janeiro, né? No meu sindicato, o ANDES, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público, né? Nós compomos, a presidência hoje, né, é do PCB, mas são várias forças, né, forças de esquerda, forças classistas que compõem o ANDES. Então, assim, nas lutas da classe trabalhadora, a gente tem crescido muito, né, e aí não podia deixar de colocar essa pré-candidatura, principalmente para fazer um contraponto e dizer para a população brasileira, para a classe trabalhadora, para a juventude, existe possibilidade, mesmo no capitalismo, de fazer uma política que não seja tão rebaixada como a que está sendo proposta pela conciliação petista. Entendeu?
Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.